Você vai fazer o quê? Você vai me largar aqui sozinha? Então tá bom. Tchau. Olá pessoal, meu nome é Vanessa. E o meu é Nicole. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. All the girls on the block knocking at my door. Wanna know what it is, make the boys want more. Is your lover playing on your side? Said he loves you, but he ain't. Então pessoal, antes da gente continuar com o assunto, a Nicole vai dar um recado pra vocês. Vocês têm que se inscrever antes de sair do vídeo e deixar o gostei e ativar o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo nosso. Hoje a gente vai começar a falar um pouquinho de como foi o tratamento da Nicole. Logo depois que a gente recebeu o diagnóstico, no final de setembro, a médica já marcou o centro cirúrgico para a gente estar fazendo a colocação do catéter, chamado de PICC. O PICC nada mais é do que um fiozinho que vem todo enroladinho assim, em que a própria enfermeira pode estar fazendo, mas a médica da minha filha opta por fazer no centro cirúrgico com sedação. Ela alega que as crianças já passam por tantas coisas que são traumáticas e o que ela pode fazer para estar amenizando um pouco todo esse trauma hospitalar, ela prefere. Então foi feito no centro cirúrgico. É a mesma coisa que está puncionando uma veinha, ele é colocado diretamente numa veia, só que tem que ser numa veia profunda. Na Nicole eles tentaram fazer a colocação no bracinho, não conseguiram, porque ela vinha daquele momento toda debilitada, estava bem fracazinha, com os braços doendo. Mesmo assim eles fizeram a tentativa, não conseguiram, e o médico ficou com um receio de tentar fazer no outro bracinho, porque ficou um hematoma muito grande no braço dela, então eles foram direto para a parte do pescoço. Nicole usou o PICC aqui no pescocinho, hoje quase não tem a marca. No primeiro momento eu achei que ia ser muito incômodo, que eu preferia 1000 vezes no braço, mas depois eu me adaptei, a Nicole não teve problema nenhum. A Nicole tomava banho comigo, a gente usava a mangueirinha, né, filha? A gente nunca molhou, nunca tivemos que trocar, não tivemos problema nenhum com o manuseio. Ela dormia, andava com soro, com as quimioterapias, e quando vinha para casa eles fechavam também, faziam um curativozinho e ela não teve nenhum tipo de problema. A Nicole foi a criança até agora que mais ficou tempo com o uso do PICC durante o tratamento. Venceu a Alice ficou um total de 4 meses até fazer a retirada, e a Nicole ficou um total de 6 meses usando o PICC. Nossa primeira estratégia foi quando eu resolvi, ela mesma chegou à decisão de que o cabelo dela grande estava atrapalhando demais por causa do fio da medicação que ficava no pescoço. Então a nossa primeira decisão foi cortar o cabelo dela Chanelzinho. Começava a grudar aqui no cabelo, começava a cair, começava a grudar no PICC. Então ela era tipo um adesivo, né, que usa com gelzinho para proteger, e os cabelos começavam a cair e estavam atrapalhando demais, ficavam na cama. E a primeira decisão da gente foi cortar o cabelo dela Chanelzinho. Ela ficou uma gracinha, ela adorou, a gente achou que ela não ia se adaptar. Mas a Nicole, graças a Deus, a gente nunca teve problema quanto a isso. Afinal de contas, só cabelo, né, minha filha? O método que a médica da Nicole usa é o BFM 2009, é um método alemão. Ele é dividido em 4 blocos. Eu vou contar pra vocês bem superficialmente, porque a gente que fica muito tempo nessa rotina acaba aprendendo a nomenclatura dos remédios, a nomenclatura dos métodos, mas pra quem não conhece acaba ficando uma coisa bem assim meio desinteressante. Durante o primeiro período da Nicole, do primeiro bloco, ela ficou 33 dias internada sem ter alta. Eu falo assim que esse primeiro momento é tudo muito novo, a gente não conhece as coisas, a gente não conhece as medicações. E nesse primeiro momento a gente já começou tendo uma dificuldade muito grande, porque a Nicole tinha que tomar comprimidos. E ela nunca tinha tomado nenhum comprimido. Então, assim, ela tinha de 4 a 5 comprimidos para tomar pela manhã.
E era uma dificuldade muito grande, porque o máximo que ela tomava na vida era de pirona e tomava no copinho, no xaropinho, né? Xarope. Então, assim, com sabor de morango ainda. Não, né? framboesa. Então, assim, quando a gente começou todo aquele primeiro momento de ter que tomar os comprimidos, foi muito difícil. A nossa primeira estratégia era macerar os comprimidos, dissolver um pouquinho com a água, colocar na seringa e jogava na boca. Era a única forma no momento. Você imagina uma dipirona em gota para tomar, o quanto já é difícil. Então você imagina um comprimido dissolvido em água. Fica muito amargo, muito ruim. Então assim, ela chorava, ela não queria tomar. Ela fazia hora, os remédios de 8 horas eu só conseguia dar às 10 da manhã, e o remédio das 10 eu só conseguia dar meio-dia. Então a nossa manhã era muito conturbada. E eu não tinha muito o que fazer, porque tudo isso tinha que ser no tempo dela. Eu não tenho como obrigar ela a tomar todos esses remédios. Ela não é obrigada a aceitar tudo isso que está acontecendo da noite para o dia. Então, por mais que tinha necessidade dela fazer uso dessas medicações, tinha que ser no tempo dela. E a médica da Nicole era muito tranquila quanto a isso. Não tinha aquela obrigação. É claro que ela tinha que tomar, mas no tempo dela. Só que os nossos dias no início eram muito complicados. Porque quando eu acabava de dar as medicações para Nicole da parte da manhã, já estavam chegando as medicações da parte da tarde. E ela não queria tomar, ela não queria isso, ela não queria aquilo. Então, assim, foi muito difícil esse primeiro momento da gente. Mas, com a fé de Deus, de pouquinho em pouquinho, a gente foi conseguindo. A Nicole, graças a Deus, ela é uma criança que ela não reclama muito, tem que fazer, ela faz. Mas tudo tem um limite, né? Então, assim, era tudo novo pra ela. E ela não conseguia discernir muita coisa naquele momento, era muita coisa acontecendo, eram muitos médicos, era muita gente no quarto. Ela era acompanhada 24 horas pela equipe dos técnicos, né, da enfermagem. E pra gente também era uma coisa muito nova, porque a gente estava ali e a gente não sabia o que ia acontecer amanhã ou depois. Apesar da médica da Nicole ser muito transparente, ela sempre deixou muito claro pra gente como que ia acontecer, o que ela ia fazer, quais remédios ela ia tomar. Eu lembro que eu tenho um caderninho que eu anotava todos os dias quando ela passava visita no quarto, quais os remédios que iam ir, o que ia acontecer, o que aquele remédio ia fazer, entendeu? Então isso para nós pais era muito importante, porque a gente tinha uma noção mais ou menos, a gente não ficava ali também completamente perdido, entendeu? Naquele primeiro momento ali, um dos meus maiores medos também era que ela começasse a ficar enjoada de ficar ali. Mais medo dela não tomar o remédio, era mais medo dela não querer estar no hospital. Então a gente fazia de tudo para que ela se sentisse em casa. Logo nesse primeiro momento também, as colegas da escola mandaram os penduricados, né, Nicole? Gente mandaram cartinha, a gente enfeitava o quarto. O quarto da Nicole era um quarto todo florido, todo cheio de desenho. Ela fazia os desenhos, a gente pregava na parede. Então, assim, era um ambiente muito alegre. Não era aquela parede branca de hospital com aquele clima. Não, muito pelo contrário. Era bem animado. Os penduricados que as colegas mandaram era a coisa mais linda. E até hoje tem a marca da fita lá. Toda vez que a gente arrancava os desenhos da parede, a fita arrancava metade da parede junto, né? As visitas são muito importantes. Nesse momento para ela, em que ela se vê fora da escola, fora dos amigos, sem companhia, é muito importante que as crianças, quando puderem, né, com a liberação do médico, fazer todo esse acompanhamento. A Nicole usava máscara quando saía do quarto e os visitantes, quando entram, usavam a máscara também, porque como ela faz uso de muita medicação, ela fica com a imunidade muito baixa, então a gente tem que evitar ao máximo que ela pegue algum tipo de infecção. Esses comprimidos que a Nicole tomava eram os famosos corticoides, então isso fazia com que essa criança comesse 24 horas. Apesar dos corticoides deixarem as crianças bem agitadas e um pouco agressivas, a Nicole ficou completamente bem.
A única coisa que ela fazia era comer. A dieta da Nicole não era uma dieta muito restritiva. Ela só não podia comer nada que fosse cru, tudo que fosse cozido. Ela poderia estar comendo. E como ela tomava os comprimidos amassados com água e eram um pouco amargos, ela ficava com o paladar meio... E as medicações, é claro, mas ela ficava com o paladar um pouco descontrolado, então alguma coisa ou outra, segundo ela, o gosto não estava bom. Mas assim... A água tinha gosto. Tudo pra ela tava um pouco fora do prumo, digamos assim. Mas a Nicole começou então a comer muito. Era espoleto, era McDonald's, era Subway, sem a salada, claro, só o pão, a carne e o queijo na chapinha. Era Bob's. Era Bob's. Pizza, todo dia de noite ela comia pizza. Porque batata frita. Com toda essa fome, a gente teve um problema muito grande, porque a Nicole não come nada que vem do hospital. A Nicole só tomava água, entendeu? Então toda a comida que ela digeria, a gente tinha que estar buscando fora. Então é difícil, só quem passa por isso sabe o quanto é difícil. Você ter que se preocupar com higiene, não pode comer isso, não pode comer aquilo. E a criança quer comer, quer comer, quer comer, quer comer, só pensava em comer. Acordava, queria comer, passava uma hora, já queria almoçar, passava uma hora, queria almoçar de novo. Era misto, era suco, era pão. Além desses comprimidos todos que a Nicole tinha que tomar, ela fazia a quimioterapia através do PIC e também teve uma parte que foi muito nova e muito importante no tratamento. E muito triste também. Que foram as asparaginases. As asparaginases, pessoal, é uma injeção. Uma injeção em gelzinho, que a dor dela é, digamos, maior do que o bezetacil. Apesar de ser uma dosagem bem pequena. A Nicole tomava 3 ml. 3 ml, filha? Então, assim, de 2 em 2 dias, a Nicole tinha que tomar essa injeção. Aonde? No bumbum. Na bundinha. Então, um dia era no lado da bundinha, 2 dias depois no outro lado da bundinha e assim iam trocando. Foram 11 injeções. Então, assim, no início doía muito, gritava muito, era uma coisa absurda. Todo mundo do lado de fora pensava que estava me matando do lado de dentro. A gente fazia uso de uma pomada anestésica, colocava gelo, mas assim, eu acredito que no início é por não conhecer. Ela gritou muito, chorou muito. Fiquei quase sem voz. Depois ela foi se acostumando, ela já achava que não doía tanto, porque ela já conhecia a dor e ela fazia a contagem. Ah, só falta 3. Ah, agora só falta 2. Então ela já não chorava muito. Eu falo pra vocês que a Nicole é muito forte, a Nicole sem conhecer tudo isso que passou pela mente dela, sem ter noção das coisas, ela tinha uma força que era assim, ficava todo mundo horrorizado com ela. Então assim, a parte das injeções foram uma parte bem marcante nesse primeiro bloco, né, Nicole? Até hoje meu bumbumzinho dói. Ela escolhia as enfermeiras que iam fazer a aplicação nela. Segundo ela, a enfermeira aplicava doía menos e assim ia, né? Mas é claro. Mas graças a Deus passou. Então, assim, quanto a isso foi tudo muito tranquilo. Depois de 33 dias, a gente teve uma alta de 3 dias. A Nicole pôde ir para casa descansar 3 dias. Depois nós retornamos para o hospital, onde ela ficou por mais 17 dias. Nessa segunda etapa do primeiro bloco, a gente já voltou com uma decisão de que ela precisava aprender a tomar os comprimidos. E foi aí que a gente começou a fazer um treinamento onde ela enfiava na boca de várias formas diferentes e tinha dia que vomitava, tinha dia que não. Aos pouquinhos ela foi conseguindo se adaptar. Mas o único comprimido que eu conseguia tomar era um encapsulado, porque ele descia mais rápido na minha goela. Então, ela foi fazendo o teste, foi colocando mais adentro da boca, foi partindo no meio, foi fazendo todo aquele treinamento. Os comprimidos que eram em cápsulas, ela conseguia tomar melhor, ela tinha mais fácil ingestão. Os comprimidos que ela não gostava, ela enrolava, às vezes fazia vômito, mas como eu falei no início do vídeo, é no tempo dela, entendeu? Eu não posso obrigar ela a
aprender a fazer uma coisa de uma hora para outra que ela nunca fez. Então, eu nunca duvidei de que a Nicole fosse conseguir. Eu só esperei o momento certo e assim aconteceu. A Nicole aprendeu a tomar os comprimidos, apesar de não gostar de um ou outro. Ela odiava tomar o Bactrim, porque ele era meio esfarelento. Ele soltava até um pozinho na mão e aquilo deixava um gosto ruim. Ela tinha um pouco de receio, mas sempre tomou. E é muito ruim. Esse não foi o problema. Graças a Deus, hoje ela já coloca a quantidade de comprimido que ela precisa na boca e bebe logo tudo de uma vez. O Bactrim ainda não, porque ele é bem grande ainda. Uma coisa muito importante também no início das quimioterapias são as laser terapias. A médica da Nicole indicou pra gente uma dentista, a doutora Raquel. Raquel ia no hospital e antes da Nicole começar a fazer as quimioterapias, ela fazia sessões de lasers na boquinha da Nicole para evitar as mucosites. O que acontece? Os remédios são muito fortes, entendeu? E isso pode fazer aparecer machucadinhos, né? Aftas ou úlceras na boca das pessoas, né? Eu falo da criança, mas isso também é muito comum nos adultos. Então, a gente tem uma forma de estar fazendo uma precaução. A gente fazia um tratamento profilático. Então, sempre antes dos blocos, a gente fazia as laser terapias e é claro que a dentista que pondera, ela vê a necessidade de quantas do dia e de como, entendeu? Ela vai até o hospital, ela faz as sessões de lasers, é muito rapidinho, tipo uma meia hora ela ficava lá fazendo as sessões. A gente passa para ela o prontuário, ela acompanha as medicações, aí ela faz todo o cálculo com a dosagem de quimioterapia que a Nicole recebia e de quantas sessões eram necessárias, né? Para estar evitando que alguma coisa acontecesse na boquinha da Nicole. Acompanhando os dentinhos também, isso tudo é muito importante durante o tratamento. Então é isso, pessoal. No início é tudo diferente, é tudo novo. O conselho que eu dou é isso. Cada um tem um tempo, a gente deve respeitar esse tempo de cada um. As coisas vão acontecer aos pouquinhos. Não se desespere, não fique choroso, não se apegue ao que está dando de errado, se apegue ao que está dando de certo. Agradeça, cada dia que a Nicole conseguia fazer uma coisa diferente, para nós era uma vitória. Aquilo ali para mim era muito importante, porque ela só tinha 8 anos, ela não tem e nem tinha necessidade de lidar com aquilo como um adulto. Ela era uma criança, então tinha dia que ela fazia birra, tinha dia que ela não queria aquilo, tinha dia que ela não queria aquilo, outro, mas era um direito dela. Ela foi tirada de dentro da casa dela, foi colocada dentro de um hospital e eu não podia exigir dela uma maturidade que às vezes nem eu mesma tinha. Então assim, dê tempo ao tempo, as coisas vão acontecer. É claro que eu estou contando aqui o que aconteceu no tratamento da Nicole, mas cada médico tem um protocolo. Então é isso, pessoal. Antes de sair do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não estar perdendo nenhum dos nossos vídeos. Esse é o nosso vídeo de hoje. Semana que vem a gente vem falar sobre a segunda parte do tratamento da Nicole. Espero que vocês tenham gostado.